A todos, que a paz de Deus esteja sobre nossas vidas. Vamos lá. Atos 17, 24 diz o seguinte: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Bem, isso é uma palavra que muitas pessoas costumam usar quando se fala a respeito do templo. Ah, mas Deus não habita na igreja construída por tijolos. Deus não habita nesses templos. Então eles usam, esta palavra aqui. Bem, primeiramente eles falam de algo que não entendem, tá? Por quê? Porque quando a gente quer falar algo ou julgar alguma coisa, a gente sempre se baseia numa palavra, Uma palavra para depois as demais pessoas não dizerem, ah, mas está baseado em qual palavra da Bíblia, se isso é bíblico ou não, Aí as pessoas procuram uma palavra aleatória, Uma palavra comum, e só para se basear, Para dizer que estão corretos. Mas se for perguntar para essa pessoa, ela vai dizer, ela nem vai saber nem por que está falando isso. Simplesmente está escrito. Está escrito e acabou e pronto. Bem, vamos lá. Primeiramente, antes de a gente falar qualquer mensagem da Bíblia, a gente tem que entender o texto, tá? Primeiramente, o que Paulo está falando aqui? Paulo, ele não está falando de igreja. Primeiramente, ele não está falando da igreja. Ele não está falando do templo. Ele não está falando disto, tá? Tá, mas está escrito templos feito mesmo, tá, mas não está falando do templo, não está falando da igreja. Simplesmente Paulo está falando de algo que estava acontecendo aqui, que Deus não estava se agradando de jeito nenhum. Mas do que Paulo estava falando quando estava falando a respeito de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Bem, se eu for levar ao pé da letra, tá? Que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, no caso igreja, então pode ser que há uma contradição. Por quê? Porque o próprio Deus manda construir um templo para ele morar no meio do povo. E ele habitaria porque foi o próprio Salomão que construiu. Então seria contraditório essa palavra, tá? Então não é bem isso que está falando. Mas do que realmente está falando aqui? O que Paulo está querendo dizer? Tá? Claro que hoje o tempo das igrejas hoje é bem diferente do tempo deste pessoal. É bem diferente. Mas eu vou dizer qual é o motivo, tá? Porque Paulo estava falando aqui. Vamos ler o capítulo, o mesmo lugar, tá? Vamos ler lá no 16, tá? Capítulo 17. Vamos lá no 16 então, para ver. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então Atenas era um lugar cheio de idolatria, cheio de imagens e de esculturas. Então, quando Paulo entra neste lugar, ele ficou incomodado com tamanha idolatria que havia naquele lugar. Então Paulo não estava falando do templo. Paulo estava falando da idolatria que havia naquele lugar. Eram várias imagens de esculturas. Mas o que isso tem a ver com o templo? Sim, tem muito a ver. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, que nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós somos o templo de Deus, tá? Então quando eu faço uma réplica do templo, tá? Eu estou fazendo o quê? Algo que não é verdadeiro, é falso. Como assim? Qual é a réplica do templo de Deus?
Nós somos o templo de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quando eu faço uma réplica, tá, de um homem, de um ser humano, só que de madeira ou de gesso, eu estou fazendo uma réplica de um templo. Porque eu sou o templo, estou fazendo uma réplica de um templo, ou seja, estou fazendo uma imagem de escultura de forma humana, sabe? É uma imitação de um ser. Por exemplo, vou fazer uma escultura lá do Paulo, vou fazer uma escultura de Pedro, vou fazer uma escultura, seja lá de quem for, até mesmo do próprio homem lá, esses bonecos de cera, como muitos fazem. Isso aí é uma réplica de um ser humano. Então, aqui eles estavam fazendo réplicas de seres, talvez místicos, ou talvez, né, porque eles acreditavam em várias divindades. Então estavam fazendo réplicas de seres e eles colocavam aquilo como deuses. Então nós somos o templo de Deus. Então ali havia muitas imagens, bustos, né, de pessoas que eles acreditavam ser divindades e tal. Eles acreditavam que Deus se movia através daquilo ali, que aquela imagem poderia fazer alguma coisa, que aquela imagem representava algum tipo de divindade, tá? Então era disso que Paulo estava falando. Paulo estava simplesmente dizendo dessas imagens de escultura. Se você ler todo esse versículo, você vai ver que realmente é disso que Paulo está falando. Vamos ver lá no 29, tá? No mesmo lugar, tá? No mesmo versículo aqui em Atos 17, no 29, para a gente entender um pouquinho. Veja só: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Você viu aqui? É disso que Paulo estava falando. Que Deus não habita em escultura. Deus não habita numa imagem de escultura. Deus não habita naquela imagem que é devocional a uma né, que muitos consideram como santos. Mas aquela imagem de Maria, mas aquela imagem de São Pedro, mas aquela imagem de Jesus. Não, Deus não habita naquelas imagens. São apenas pedaço de pau, de gesso e de madeira. Se cair, ele vai se quebrar e não vai se ajuntar de novo, porque é nada, é somente artifícios de homens. Arte é uma arte apenas, é um pedaço de madeira que eu peguei, esculpi um ser humano e deu nome àquilo. Estou ganhando dinheiro com isso nas custas de muitas pessoas que creem. Mas aquilo é só uma imagem que eu sei que é só um pedaço de pau, de madeira, que eu sei que é algo mas é uma obra representativa, né? Não. Deus não habita nessas coisas. Seja lá o que for, pode ser até um CD, um cantor evangélico, pode ser seja lá a idolatria que for. Não é somente católicos, evangélicos também têm suas idolatrias. Então Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É disso que Paulo estava falando. Ele entra em Atena e vê um monte de esculturas. E aquele povo começava a adorar aquelas esculturas, da mesma forma de hoje. Então eles começavam a adorar. Então Paulo aproveita aquela oportunidade e diz: ei, Deus não habita nessas coisas aí não. Deus habita dentro de nós. Nós é que somos o templo verdadeiro que Deus construiu. Essas coisas foram feitas por mãos humanas. Vocês mesmos criaram. Vocês mesmos deram nomes. Primeiramente que vocês nem sabem como são.
Então vocês criam qualquer imagem e dizem: isso aqui é fulano, é ciclano, é beltrano. E vocês nem sabem nem quem são, vocês nunca viram eles para saber. E aí vocês colocam um nome e começam a adorar essa imagem. Então Deus não habita nessas coisas. É disso que Paulo estava falando. Paulo não estava falando da igreja. Paulo não estava falando de uma construção de templo. Paulo estava falando simplesmente de uma idolatria que estava acontecendo ali. Ele foi em Atena e viu um mundaréu de objetos que eles estavam adorando, venerando, sabendo que eles nunca viram, não sabem nem quem são, nem como são. Afinal de contas, eles nunca viram na vida, não sabem nem como é que é. E começava a esculpir e imaginar que aquilo poderia ser uma característica, uma imagem daquele ídolo que eles veneram. É como hoje, nunca vi Jesus. Você nunca viu Jesus. Aí vai lá e esculpe um homem com barba comprida, com... isso aqui é Jesus. Mas eu nunca vi Jesus e nem sei como é que Jesus é. Eu não sei se ele é branco, se ele é negro, se ele... Eu nem sei. Eu não sei como é que é o cabelo dele, não sei. Aí eu vou lá, esculpo um boneco lá e digo que aquilo ali é Jesus. Eu vou lá, esculpo uma boneca e digo que aquilo ali é Maria. Eu vou lá, esculpo um boneco e eu digo que aquilo ali é Pedro. Mas eu nunca vi Pedro, eu nunca vi Maria. Então eu vou lá e pego, não, mas aquilo ali é uma forma representativa. Não tem nada a ver com formas representativas. Deus não quer algo que represente a uma divindade ou algo do tipo. Deus quer que você adore a Ele. É somente a Deus. É somente a Cristo. Se Deus quisesse que você fizesse uma imagem de escultura dele, ele se mostraria para você e dissesse: olha, eu sou assim. Mas não. Na Bíblia poderia estar totalmente as descrições totais de Deus. Mas não colocou tudo aqui. Porque ele não quer ser visto pelos teus olhos. Ele quer ser conhecido através da tua fé. Você crê que ele existe. Você tem que acreditar nele, porque ele existe. Então Paulo estava falando de imagens de esculturas ou de qualquer outro objeto semelhante a algo supostamente uma divindade. Pode ler todo o capítulo que você vai ver que ele não está falando do templo. Ele está falando de imagens de escultura. Está falando simplesmente de um objeto semelhante a um ser humano. Porque nós, seres humanos, somos o templo de Deus. Então, como nós somos templo de Deus, então eu estou fazendo uma réplica desse templo. Ou seja, estou fazendo uma réplica de um ser humano. Então, quando eu faço uma réplica do ser humano, uma réplica, sabe, de algo que pelo menos aqui eles consideravam como divindades, então estavam fazendo uma réplica de uma divindade imaginária, porque eles também nunca viram como é que é essa divindade. Então eles faziam qualquer coisa ali, diziam que aquilo ali é o Deus deles, era aquilo que eles veneravam tanto. Eles nem sabiam nem como eram. Então, o que acontece? Aí Paulo começa a dizer: não, gente, Deus não habita aí não. Vocês acham que todas as religiões, tudo levam a Deus. Eu sei que vocês entendem dessa questão, que vocês querem adorar a Deus. Mas que vocês também têm outras religiões, vocês têm outros seres aí para ser adorado e venerado. Mas Deus não habita nessas coisas, não. Deus não habita nesses objetos. Deus está dentro de vós. O Espírito Santo está dentro de você. Deus não é algo para ser carregado. Deus não é algo para que você venha esculpi-lo, para que você venha fazê-lo. Deus
ele é livre. Ele faz o que ele quer. Ele é quem criou você, não você, ele. Está escrito aqui no 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então se arrependam dessa idolatria. Se arrependam vós da idolatria. Seja lá qual for, de qualquer objeto, tudo pode se tornar idolatria. Tudo pode se tornar idolatria. Até mesmo hoje, até uma igreja, infelizmente, hoje pode se tornar um objeto de idolatria, sim, tá? Por causa que muitos gostam de copiar até o trono de Deus. Você sabia? Isso é idolatria. Deus quer que você adore a Ele de coração. E muitas pessoas começam a idolatrar até os objetos da igreja e até a própria igreja. Eu vou fazer uma grande mansão e vou dar o nome dela de templo. Não. Templo só havia 2 na época. E o terceiro vai ser construído. Hoje o que você vê são sinagogas. Mas o templo de Salomão construído pelo bispo tal. Não, aquilo ali não era templo, aquilo ali é uma sinagoga maior. Uma sinagoga grande foi criada, mas não é templo, porque templo só existiu 2 e o terceiro vai ser construído. Aquilo ali é só uma igreja bonita. É só um monte de pedras tiradas lá de Israel. Mas não, queridos. Templo é você. Igreja é você. Mas muitas pessoas ainda também, hoje, eu posso talvez até pegar esse versículo para falar a respeito da igreja, sim, também. Porque infelizmente tem muitas pessoas que idolatram uma igreja. Idolatram, né, os prédios, né. Olha só como esse prédio é lindo, como esse prédio é maravilhoso. Nos tempos de Jesus também aconteceu isso. Os próprios apóstolos falavam, né. Olha só que construção linda e maravilhosa. Olha o tamanho da idolatria deles também, né. Aí Jesus falou, olha, eu vou dizer que isso aqui não vai restar pedra sobre pedra. Vai ser tudo derrubado. Pois é. Mas, infelizmente, o homem gosta de copiar coisas para idolatrar. Uma das coisas que Deus também não gosta aqui, que você faça cópias. Cópias daquilo que é dele. E o homem está passando dos limites. Qual é o motivo da igreja hoje? Como é que é a igreja hoje? A igreja hoje é diferente da igreja anterior de Jesus Cristo. A igreja hoje, ela é uma junção de templo com sinagoga. Por quê? Porque no templo era somente os levitas e sacerdotes. E ali fazia o quê? Holocaustos, altares, né? E nas sinagogas o que era feito, né? Simplesmente o povo entravam ali e ouviam a palavra. Hoje, o que é feito? Porque não era feito cultos dentro do templo dessa forma como é feito aqui. Era feito cultos nas sinagogas. Eles pregavam a palavra, cantavam hinos, pregavam a palavra. Lá no templo era diferente, era momentos de sacrifícios. Era outra questão. Hoje é uma junção, é um pouco do templo e um pouco da igreja, é uma mistura. Veja só, eu vou mostrar aqui para você. Este aqui é o altar. Este aqui é o altar. Este aqui é um altar. Veja a cópia da igreja de hoje. O altar. O altar. Então o homem está copiando. O que o homem está copiando? Eu vou mostrar depois o que o homem está copiando. Veja aqui. Olha o tamanho do altar. Grandão, né? De uma igreja. Por que o altar é maior? Acima. Porque o nome já está dizendo. Altar elevado. Por quê? Porque o homem que está aqui, o pregador que estará aqui, seja padre ou pastor,
quer estar acima de todo mundo que está aqui, né? Quer ser o grande. Não, 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 não. Na verdade, ele levanta esse altar grandão aqui porque ele tem que ser visto pelas pessoas. Porque Jesus pregava, né? Jesus pregava nos montes, né? Jesus pregava lá nos montes. Jesus pregava lá no barco. Então, pode ver aqui, ó, Jesus aqui e a multidão embaixo. Então, tinha que ser visto por todo mundo. Obviamente, mas você tem que entender uma coisa, tá? O que é o altar? O altar é o lugar de sacrifício. Deus não quer sacrifícios. Deus quer obediência. O que é um sacrifício, querido? Sacrifício é Jesus Cristo. Ele é o sacrifício de Deus para os homens. Deus não precisa mais que você fique em cima do altar, porque o altar é lugar de sacrifício. Eu não sou sacrifício. Você não é um sacrifício. Jesus foi o sacrifício. Você está entendendo? Jesus é quem foi o sacrifício. Então Deus não precisa de um altar desse tamanho mais elevado, como muitos fazem aqui, um altar elevado, tá? Porque esse altar elevado aqui, tá? Esse altar elevado aqui é o homem querendo se aparecer. Por que Jesus pregava aqui e aqui? É porque ele não tinha um microfone, gente. Jesus ele não tinha um microfone, Jesus não tinha uma caixa de som. Se Jesus pregasse aqui no meio dessa multidão, os demais que estavam aqui não veriam ele. Ele ia falar, gritava, e as pessoas aqui, ó, iam ficar se perguntando, mas quem que está falando? Quem está falando? Então ele era obrigado a estar aqui em cima para todo mundo saber de onde é que vem a mensagem. E a mensagem vinha dele, porque ele é o sacrifício. Tá entendendo? Ele é o sacrifício. A mensagem toda é a respeito dele. Então ele tinha que ser visto por todos. E não o pastor ou o padre. Então não precisa um altar desse tamanho. Porque hoje tem microfone, tem caixa de som. Querem subir aqui em cima para se mostrar que estão acima de todos. E não é bem assim. Eu vou mostrar outra coisa aqui para você. Ó, o púlpito. Um púlpito e outro púlpito. Igreja católica e igreja evangélica, o púlpito. Mas o que significa esses púlpitos? Aqui é o lugar onde dá a oratória, né? Da oratória. Que as pessoas pregam aqui em cima, né? Colocam a Bíblia aqui e começam a pregar e a falar, discursar. Mas por que existe isso? Isso que na verdade é como se fosse o altar de incenso. Por quê? Porque o altar de incenso era o quê? Eram as orações das pessoas que vinham até aqui e levavam até Deus, tá? Então, isso aqui é como se fosse um altar de incenso. Porque aqui existe uma oratória, aqui existe um discurso. Tem uma palavra saída daqui. Então, quando a pessoa começa a pregar aqui, o que é que acontece, né? Acontece que as pessoas começam a pregar o evangelho. Então é uma oratória, né? É uma oratória. É uma oratória. Então, veja o que está acontecendo lá no trono, lá na glória. Aqui, ó, Apocalipse 8:3. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou-se de pé junto ao altar. E ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Então, lá no trono de Deus havia um altar de incenso. Então, o púlpito, ele representa o altar do incenso. Tá? O altar do incenso. Outra coisa. Aqui, ó. Cadeiras. Essas cadeiras aqui, ó. Por que os altares têm essas cadeiras aqui? Tá? Por que os altares têm essas cadeiras? Qual é o motivo, né? Dessas cadeiras? Ó, as cadeiras aqui atrás. Cadeiras. Por quê? Né? Por que essas cadeiras? Aqui, as cadeiras aqui atrás. Eu vou dizer por que tem essas cadeiras aqui atrás. Para que pastores, para que, né, os líderes religiosos, padres, mas, enfim, né?
venha se sentar aqui nessas cadeiras, tá? Venha se sentar nas cadeiras. Mas qual é o motivo, né? Eles não querem ser iguais aos demais que estão aqui embaixo? Não quer ser diferentes? Por que as igrejas evangélicas, católicas, têm essas cadeiras aqui assim? Primeiro que estão imitando, tá? Uma sinagoga, tá? Aqui, ó, uma sinagoga, onde havia um púlpito, a pregação do evangelho, e as pessoas vinham aqui, mas também, tá? Também havia cadeiras aqui, que era a cadeira de Moisés. Tanto que Jesus falou que na cadeira de Moisés e tal, né? Que os fariseus estavam sentados onde? Na cadeira de Moisés, tá? Então, e os sacerdotes vinham, chamavam alguém aqui, né? Da plateia, para trazer, pegava o livro e começava a falar sobre a respeito do livro. Então tinha as cadeiras aqui atrás. Então representava o que? A cadeira de Moisés, né? Cadeira de Moisés e tal, enfim. Mas em cima do altar, tá? Em cima do altar. Porque isso aqui é um altar, tá? Esse espaço todo aqui é um altar. Esse espaço todo aqui é o altar, tá? É um altar. Deixa eu ver aqui outro. Aqui, ó. Aqui é o altar. Enfim. É um altar. Então, essa é uma imitação, tá? Da sinagoga. Entre sinagoga e o templo. Por quê? Como assim? Não tô entendendo ainda o que tá querendo dizer. Ó. Esses objetos todos que eu mostrei aqui a você, ó. O altar. Ó, o altar. Isso aqui. Faz parte do templo. Lá de Salomão. E isso aqui. Ó. Esses púlpitos aqui. Ó. Fazem parte da sinagoga. Isso aqui era feito na sinagoga. Já os sacrifícios era feito no altar. Então você que é o pastor, você que é padre, você não tem que estar em cima do altar, porque você não é sacrifício. Quem é o sacrifício é Cristo. Ele é o sacrifício, é Ele que está aqui, quem tem que estar em cima do altar. Você não precisa estar no altar elevado, porque a mensagem não é ao teu favor. A mensagem é a favor de Cristo, que é o sacrifício, tá? E outra coisa, a quem estão querendo imitar a igreja de hoje? O que isso significa? Veja só o que estão querendo imitar. Está vendo aqui? Olha aqui, ó. Estão querendo imitar o trono de Deus, a cadeira de Deus em cima do altar. Esse aqui é o altar de Deus inteiro. A cadeira de Deus. Olha as outras cadeiras. Aqui, ó. Os 24 anciões estão em cima do altar de Deus. Olha aqui o que estão querendo imitar. Olha aqui. Olha aqui o que estão querendo imitar. O trono de Deus e a cadeira dos anciões. Olha o que estão querendo imitar. O trono de Deus e a cadeira dos anciões. Olha o que estão querendo imitar. O trono de Deus e a cadeira dos anciões. Estão querendo imitar o trono de Deus. E aqui havia o altar. Aqui, ó. O altar do incenso. O púlpito tá aqui. O chão tá aqui. O piso. O altar de Deus tá aqui. Que onde está a cadeira dele. E as outras cadeiras demais. É por isso que você vê muitas pessoas, muitos pastores e padres, sei lá que for, em cima dos altares. Sabe para quê? Porque estão querendo imitar o trono de Deus. E quando na verdade, tá? A igreja de Jesus era somente Jesus e os apóstolos. Jesus nunca quis imitar o trono. Jesus nunca quis imitar ninguém. E Jesus nunca colocou cadeiras de destaque aqui para se destacar todo mundo, diferenciando dos outros. Jesus nunca quis imitar o trono de Deus.
Jesus andava na rua. Jesus pregava o evangelho. Jesus ensinava na rua. Por quê? Porque a igreja dele é isso aqui, ó. Isso aqui é a igreja. Isso aqui é a igreja. E toda essa igreja aqui adorava a ele. Porque ele é Deus. Ele é Deus. Claro que este homem aqui não é, que é só um personagem. Mas Jesus é Deus. Só adore somente a Jesus. Adore somente ao Pai. Em espírito e em verdade. Então as igrejas hoje é diferente da igreja de antigamente. Por quê? Porque elas estão querendo imitar o trono de Deus. Elas querem imitar o trono do Pai. Sabendo que Jesus nunca quis imitar o trono. Sabendo que Jesus andava nas ruas, pregava o evangelho a toda criatura. Ele curava as pessoas na rua. Em alguns templos, também em algumas sinagogas, na verdade nas sinagogas, é porque as pessoas que estavam dentro da sinagoga e muito bem, e também dentro dos templos, não queriam sair para a rua. Então ele era obrigado a entrar lá dentro para poder pregar o evangelho. Mas a intenção de Jesus era sempre na rua, sempre no meio do povo, porque é lá onde estava bastante peixe. Jesus lançava a rede e pegava muitos peixes. Então Jesus nunca quis imitar o Pai, nunca quis imitar o trono. Já o homem está tentando imitar até o trono. Uma junção de templo com sinagoga. Isso se chama idolatria. Idolatrando até mesmo o que não deve. Adore somente a Deus. Adore somente a Jesus. Mas ali onde que Paulo estava falando, tá? Lá em Atos, ali simplesmente estava falando da idolatria das imagens de escultura, tá? Naquele versículo estava falando das imagens de escultura. Mas se você vê algo que não precisa ser uma imagem de um ser, que até o dinheiro é uma imagem de escultura, é uma imagem de idolatria. Então tudo que for de idolatria, Deus não habita ali. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em você, porque você é templo dele. Então fique na paz, que Deus te abençoe.